Podemos começar já, pessoal. Tá. Boa noite a todos. Eu vou fazer a leitura da Seara dos Médiuns, capítulo 75, título Expliquemos. Da reunião pública de 14/10/60, item 301, subitem 4º. Não desconheces que a doutrina espírita é a revivência do cristianismo em sua pureza. Nos primeiros tempos do Evangelho, os apóstolos da ideia edificante eram os médiuns da Boa Nova, espalhando-se os ensinos. Hoje, o Espiritismo é a palavra que os contempla. Disse Jesus: necessário vos é nascer de novo. Apontemos que o Mestre não se refere apenas ao renascimento simbólico pela atitude, valioso, mas insuficiente, e sim a reencarnação em que o espírito se aprimora de corpo em corpo. Disse Jesus: não vos tornardes quais crianças, enquanto não vos tornardes quais crianças, não entrareis no reino de Deus. Esclareçamos que o Mestre não aprova a inexperiência, e sim nos convida à simplicidade, a fim de que possamos viver sem tabus e sem artifícios. Disse Jesus: considerai os lírios do campo, que não fiam nem tecem, e, entretanto, Salomão, com toda a sua glória, jamais conseguiu vestir-se como um deles. Registremos que o Mestre não apoia a preguiça em nome da fé, e sim dá ênfase justa ao dever cumprido, no qual ninguém precisa assaltar os recursos dos outros, a pretexto de garantir a própria felicidade, porquanto o lírio do campo onde medre atende à função que lhe cabe na economia da natureza. Disse Jesus: quem se humilhar será exaltado. Anotemos que o Mestre não encoraja os que se fazem de tolos para senhorear o melhor quinhão na mesa do oportunismo, mas estimula os que se sustentam leais à reta consciência, prosseguindo, sem perturbar os próprios irmãos, no labor que a providência divina lhes concede realizar. Disse Jesus: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos fazem mal, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Assinalemos que o Mestre não espera que se transformem os discípulos em legião de louva-minheiros dos delinquentes importantes da terra, e sim nos aconselha a respeitar os adversários pela sinceridade que demonstrem, dando-lhes campo de ação para que façam, melhor que nós, a tarefa em que nos criticam, continuando, de nossa parte, na execução dos compromissos que nos competem, cultivando a paciência praticada por ele mesmo, quando ajudou aos próprios perseguidores pelo exemplo silencioso, sem aplaudir-lhes a crueldade. Disse Jesus: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que meu Pai vos enviará em meu nome, vos esclarecerá em todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Mostremos que o Mestre não se reporta a acontecimento cósmico em desacordo com as leis naturais, e sim a doutrina espírita, pela qual os espíritos santificados na evolução voltam ao mundo, aclarando as sendas da vida e reafirmando o que ele próprio nos ensinou. Não faças de tua convicção incenso à idolatria.
recorda que em doutrina espírita é preciso estudar e aprender, entender e explicar. É isso. Eu achei riquíssimo esse texto, tá? Porque, na verdade, aqui eu fui procurar, a cada citação, eu vou encontrar algo que vai me colocar numa posição de reaprender, né? Aqui, o que nós precisamos, na verdade, quando nós pegamos aqui o Evangelho, todos eles nós vamos encontrar em Mateus, em João, né? Então, eu gostaria, assim, se vocês tiverem a oportunidade de, né, aprofundar um pouco mais, quando ele fala que é necessário vos é nascer de novo, quer dizer, é a chance que todos nós temos de conseguir iniciar uma nova vida, uma vida com a plena convicção de que a evolução está realmente acontecendo. Tá? Existe uma passagem muito bonita de Nicodemos. Quando ele fala, né, enquanto não vos tornardes quais crianças, não entrareis no reino de Deus, ele não está querendo que nos infantilizemos, né? Ele nos mostra que o coração da criança é um coração puro, né? Que ele não tem a soberba do ser humano, né? Da gente grande, né? Quando nós nos transformamos e vamos nos adaptando ao mundo de muitas tempestades, né? Então, é colocar essa questão da criança novamente dentro, né? A pureza, o coração puro, a maneira que você vai conduzir essa vida com os seus irmãos. Quando ele coloca, né, falando dos lírios do campo, aí a gente vai lembrar do Sermão da Montanha, que é belíssimo. E ali ele mostra o quão Deus é bom com os seus filhos e ele nos dá a oportunidade, né, de sentir o cuidado que ele tem com cada um desses filhos. Quando ele fala que quem se humilhar será exaltado, né, ele conclama a uma vida moral interior mais intensa, né? Quando ele fala, né, para amar os inimigos, né, fazer o bem a que vos fazem mal e orai pelos que vos perseguem e caluniam, né, ele diz que para ser superior ao seu adversário, você precisa ter uma alma maior, mais nobre, mais generosa, né? Então, essa mudança é muito importante também. Quando ele fala do Consolador, que o Espírito Santo, que o Pai nos enviará em nome dele, né? Ele coloca uma fonte, sabe, inesgotável de bens espirituais. E no final, quando ele fala, não faças da tua convicção incenso à idolatria. Recorda que em doutrina espírita é preciso estudar, né? E é verdade, nós sem estudar nós não vamos conseguir fazer esse entendimento. E quando nós aprendemos, nós precisamos passar isso adiante, tá? Então é um compromisso muito grande. Eu achei assim muito, muito enriquecedor, para mim particularmente foi muito bom. É isso. Se alguém tiver mais alguma coisa para falar. Muito bom, Marga. Alguém mais quer falar alguma coisa a respeito? Não? Ela falou muito bem. Ela abordou bem o assunto. Acho que esgotou. Esgotou. Foi de ponta a ponta. Sim, foi muito bem. É que ela está compreendendo bem a função dos aprendizados constantes que nós estamos tendo, né? Aprendendo e colocando em prática. Isso é importante. Quanto à lição, quer dizer, de cabo a rabo, como se diz,
Você falou tudo. Então vamos lá. Tema de hoje, o processo da encarnação. Não tem a prece inicial primeiro? Desculpa, Dal, tem sim. Eu tô com pressa. É você, né? Sim. Então vai lá. Tá. Ô, Então, a Neucione, só um Oi. momento só. Eu não sei se é só no meu aqui, mas está travado a sua... Tá normal para mim. Tá normal? Então acho que é Não. o meu que travou aqui. No meu, Sai A entra tela de que- tá a travada, tela que a- tá na segunda página do Seara. Tá na página do Seara aqui também. O Ah, meu tá no bom. processo da encarnação. Eu quero imagem, desculpa, Radal. Não, tá bom. Gravada assim. Faz o quê, Cauê? Não, é porque eu acho que ela não passou o slide, gente. Eu acho Não, que ela eu ia passei, começar a tá? falar. Não sei, porque Ela aqui falou no. ela Aqui falou tá no Ela não processo. mudou a página quando a Maga tava lendo. Eu tava tentando tirar essa coisa aqui embaixo e baguncei tudo, mas aqui, Então- o que tá aparecendo pra mim é o processo da encarnação, não é isso que tá aparecendo pra vocês? Pra Não. mim, não. Não. Tá Não? fácil, Então, peraí. Não, não. Não. Tá Bom, travado na página. Ô, Tá. Neu, o que que eu recomendo que você faça? Interrompa seu compartilhamento e começa de novo. Enquanto isso, a Maria da Alva vai fazendo a prece pra gente iniciar. O que que você acha? Sim, era isso que eu ia sugerir. Tá bom, Vou esperar fazer a prece, senão bagunça tudo. tá bom. Olha, gente, a prece inicial hoje, ela é emprestada do Emmanuel. Senhor Jesus, auxilia-nos a compreender mais, a fim de que possamos servir melhor, já que, somente assim, as bênçãos que nos concede podem fluir, através de nós, em nosso apoio e em favor de todos aqueles que nos compartilham a existência. Induze-nos à prática do entendimento que nos fará observar os valores que, porventura, conquistemos, não na condição de propriedade nossa, e sim por manancial de recursos que nos compete mobilizar no amparo de quantos ainda não obtiveram as vantagens que os felicitam à vida. E ajuda-nos, ó Divino Mestre, a converter as oportunidades de tempo e trabalho em que nos honraste em serviço aos semelhantes, especialmente na doação de nós mesmos, naquilo que sejamos ou naquilo que possamos dispor, de maneira a servir hoje melhor do que ontem, permanecendo em Ti, tanto quanto permaneces em nós, agora e sempre. Que assim seja e que tenhamos uma boa e abençoada alma. Que sim seja. Ô, Neu, deixa eu Hum, falar uma coisa. A Selma tá aí. Bem-vinda, Selma. Oi, Bom tá aqui com a Selminha. Oi, gente de Selminha, novo. tá melhor. Abre esse microfone. Oi, Selma, que maravilha, Fala, que fala, Selma. delícia Fala, ver Tô Selma. você melhor, aí. gente, graças a Deus. Bom, Que Eu fiquei bom. 15 dias internada oh, meu e, Deus. e assim eu fiquei muito emocionada com as mensagens de vibrações de vocês. Eu agradeço muito, isso daí foi muito importante. Mas assim, eu tô cada dia melhor. Assim, ainda sinto cansaço, né? Mas a falta de ar, graças a Deus, não senti mais. Mas está tudo bem, graças a Deus. Tá caminhando. Bem-vinda, Selma. Obrigada, gente. Um beijo para todo mundo, no coração de todo mundo, viu? Beijão pra você. Obrigada. Mas depois disso, acho que ela vai ser boa, hein? Então, tava só esperando isso. Vamos ver agora. Estão vendo aí? O processo de encarnação? Sim. Sim. Sim, sim. Então vamos lá. Agora não quer rodar. Mas nada que com amor e paciência a gente não consegue. Rodou. Aleluia. Mudou aqui. Então, começando com uma perguntinha para vocês. Vocês tiram isso de letra que vocês já viram, todo esse conteúdo. Qual que é o objetivo da encarnação?
Tan, 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 tan. Um por vez. É a evolução, né? A evolução como espírito, né? Passear. Passear aqui na Terra? Ah, também é importante dar umas passeadas, né? Aproveitar um pouco, mas para Também. aprender, né? Acertar as contas lá que estavam erradas. Tentar Então, vamos. melhorar. Você pode. Pronto, vamos embora. Não, pode falar. Pode falar. A encarnação, ela tanto colabora com a nossa evolução, como também outros encarnam para ajudar naqueles espíritos mais atrasados, né? Os espíritos superiores também encarnam. Então, eu acho que ele tem dois objetivos, né? Um para ajudar no progresso e outro para que a gente tenha chance de evoluir. Viu, Marisa? Aí, a Janete acabou de falar, né? Eu falei que eu tenho cara do quê no começo da aula? Então, vamos ver o que traz o texto. Os objetivos da encarnação. Tecnicamente, primeiro é a união da alma ao corpo. Deus criou os espíritos simples e ignorantes, tendo aptidão tanto para o bem ou para o mal, e o destino de todos é a perfeição. E para atingi-la, tem que passar por experiências, adquirir conhecimentos. E a vida na matéria proporciona esse aperfeiçoamento do espírito. Então, a encarnar, os espíritos são submetidos às situações e provas necessárias ao seu adiantamento moral. Na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação? A qual os espíritos respondem. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta, ou seja, tem que vestir a roupa própria para cada mundo onde vai se encarnar. E no nosso caso, que é um planeta de provas e expiações, nós vamos passar por expiações e provas, e as duas coisas ao mesmo tempo também. Então, para entender melhor isso, a expiação, recordando, né, que eu acredito que vocês já viram isso, expiação é o resgate imposto pela justiça divina a espíritos recalcitrantes. E prova é o resgate escolhido por espíritos conscientes de seus débitos e necessidades. Ok? Tudo bem até aí? Alguém quer fazer alguma colocação? Eu não tô lembrando espíritos recalcitrantes. Ele entra na expiação. Oi? Ele entra na expiação. Deixa eu... Acho que é apenas um termo para colocar como espíritos, como que eu vou dizer, teimosinhos, que tem que refazer as suas provas. Vamos ver o significado de recalcitrante aqui, já falo para você. Aquele que recalcitra. Ótimo. Então, vamos ver o que significa recalcitra. Teimoso. Foi o que eu imaginei. Teimoso, que que está... inflexível, endurecido. Endurecido também. Endurecido. Uhum. Inflexível.
Endurecido, eu acho que é um termo que encaixa bem aqui. Deu para entender, Janete? Sim. Como que a gente vai reconhecer a pessoa que está passando pela situação de expiação? Nós conhecemos alguém que está passando nessa situação de expiação pelo seu comportamento? E aí, pessoal? Todos nós estamos passando por isso. Estamos em expiação. Todos nós? Não salva um de nós aqui? Mas só se alguém tiver permissão, né? Eu não tô nessa, não. Qual? Então, tá bom. Então, vamos lá. Mas vamos colocar na nossa vida mesmo, não dá para reconhecer? Ou pelo menos ter uma ideia do que seria uma expiação para a gente, o que seria uma prova? É difícil, né? Talvez estar ao lado de uma pessoa que para nós é muito difícil, um parente, ou às vezes alguém bem próximo, pode ser uma expiação. Clodoaldo tá falando que sou eu, Neu. Você é a expiação dele? Tá falando aqui, ó. Tá rindo aqui, desesperado. Nós não podemos estar numa situação de prova. Vamos ver a Margareta aí. Ela está passando por uma situação meio difícil. Mas ela está entendendo, está compreendendo. Ela não se revolta, não xinga. Ela faz o que tem que ser feito. Em vez de ser uma expiação dura, ela não teria passando por uma prova? O Radal, então quer dizer que a diferença aí seria a expiação, a pessoa está passando, mas é teimosinha, como disse a Nelcione, mas ela nem percebe, está endurecida com aquela situação, não volta atrás. E a prova seria a pessoa está passando, mas com mais dignidade, vamos dizer assim? Pode ser. Vocês concordam com o que a Dalva falou? Desculpe, Luciane, eu sei que a professora é a chefe aí, eu estou botando o bico aí na sua aula aí. Bicudo. Tem jeito. Aí, Janete, você está muito pensativa, Janete, você acha? Não, eu acho que você tem razão, porque na questão do sinônimo aqui de recalcitrante, o sinônimo é negação, tal, quer dizer, quando você tem uma prova difícil na vida, você vai ficar revoltado, né? No caso. Uhum. Né? E quando você aceita aquela situação como um débito, como uma prova, como um compromisso que você assumiu antes de encarnar de novo, então seria a prova, né? Ou seja, se eu tenho uma prova, mas eu venho para cumprir essa prova e fico revoltada, eu caio para a expiação. Acho que é isso que eu estou entendendo. E se eu aceito os problemas da minha vida e as coisas que acontecem e as situações difíceis que a gente tem que viver, que nem a Neuza, acaba sendo prova, né? Porque você não nega o problema, você sabe do problema e sabe que você tem que lidar com ele e ir em frente. Exatamente. Vocês são professoras, né? Você aplica a prova a alunos, né? Se eles estão preparados, eles vão tirar uma nota condizente com o que eles estão preparados, não é isso? 5, 6, 7, sei lá como funciona a nota de hoje em dia. A prova funciona mais dessa mesma forma. Você é colocado em prova. Aí, se você consegue trabalhar, estudar, e conseguir levar essa prova na boa, você vai tirar uma nota boa, né? Não é mais ou menos por aí que pode ser? Sim. 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 Mas você pensa também que expiação, de qualquer forma, é sempre uma prova, mas nem sempre uma prova, é uma expiação. Sim. É uma negação, prova que você não né? aceita, né?
É uma prova, exatamente, é uma prova que não aceita. Tá? É assim, você já foi reprovado, então você está em recuperação. Você começa, né? Por que eu estou passando por isso? Deus não está sendo justo. O que eu fiz? O que eu fiz para merecer? Isso. Por que eu? Né? Tudo isso. Porque não é o vizinho, que é tão chato. Eu sou tão legal. Eu vejo que é por aí, né? Não sei se estou certa, Nelcione. Acho que é isso mesmo. É isso mesmo. Eu acredito que seja isso também. E à medida que a gente vai sabendo lidar com as provas, a gente vai evoluindo. Não é? Isso, exatamente. Quem que falou? Denise, né? Eu. Menos, por favor. E ainda tem a missão, que aí a gente não reconhece. Poderíamos dizer que Chico Xavier era um caso de missão, não sei. Mas não temos como provar nada. É uma tarefa que o espírito se propõe a fazer, tanto na erraticidade quanto encarnado. Tem por objeto o bem, auxiliando no progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos. Certo? Casos de missão são, creio eu, são poucos espíritos. A encarnação do espírito Opa, pode falar. Não. Aí seria mais coletivo, né? O que vem em missão, ele faz por muitas pessoas. Não, exatamente. Eu acho que existem as pequenas missões também. Nel, eu não acho que são poucos, não, viu? Poucos em comparação com o todo, entendeu? Mas talvez você tenha razão. A missão de resgatar uma família. Vamos dizer que uma pessoa se coloca à disposição de vir novamente, não precisa nem reencarnar, mas vem reencarnar com o objetivo de receber espíritos endurecidos, e ela se propõe a recuperar essas pessoas, uma família de 5, 6, sei lá, depende da quantidade de pessoas. Vem uma que é mais elevada, vem uma outra que talvez possa ajudar, mas a maioria dos componentes da família são espíritos endurecidos, né? Então, ela veio para uma missão. Agora, se ela vai conseguir ou não, já é outros 500, né? É lógico, aí você está falando de diferença aí do Chico, de outras personagens, né, que não espírito também, que trabalharam de uma forma coletiva para a humanidade, né? Ou para uma parte da humanidade, né? Isso também acontece, mas também acontece a missão também de família. Isso pode acontecer. Vou tomar, por exemplo, no livro Libertação, a mãe do Gregório, ela vai voltar com ele em missão para ajudar ele a passar as provas, a expiação que ele vai ter que passar no plano terreno. E acredito que, não me lembro porque já faz tempo que eu li, mas é até nisso que encerra o livro. Ela vinha receber ele como marido, né? Acho que é isso. Como filho. Ela vinha como filho mesmo. Então, mas além dele, tinha mais 2 ou 3 que vinha também, né? Com situações meio parecidas, né? Em Libertação? Eu estou confundindo, tem tanta história, hein? Não, tem a história de que a pessoa se colocou para vir trabalhar na família, vinha receber um que era esposo, que ia trabalhar em favor dele, e juntamente com essa família vinha 3 ou 4 pessoas com deficiência, né? Com pessoas... A mãe do André Luiz. A nossa amiga e nossa irmã Igrau está falando aí. Não, essa é a mãe do Gregório, que eu estou falando do livro Libertação. O André é o autor espiritual. Então, vamos para a próxima. A encarnação do espírito é sempre procedida de uma programação feita no plano espiritual? Sim ou não?
Sempre. Ninguém fura a Sim. fila. Sim. Sim, sim, sim. Eu acho que eu lembro disso. Aproveitando, Vá pro caso. aproveitando a pergunta aí, essa situação de mandar os espíritos encarnados para vir para a Terra, é só a espiritualidade superior que pode fazer isso? Ou tem algum procedimento no mundo, vamos dizer, das trevas, que eles também podem fazer isso? Fazer programação? Não, pode fazer a programação e colocar um espírito em reencarnação. A reencarnar? Eu acho que esse departamento de programação, eu acho que eles podem. Ele é dirigido por espíritos evoluídos. Eu Sim. não acredito que os espíritos trevosos tenham domínio sobre isso aí, porque a gente aprendeu que lá é tudo muito bem organizado, tudo muito certinho, né? Então, Sim. eu não acredito que os espíritos trevosos consigam fazer essa programação, se não tiver autorização ali do departamento, ali no caso. Né? Isso aí, opinião minha, né? Daí vai por terra essa questão de organização, né? É. Alguém mais quer falar alguma coisa? Daí eu acho que dá para furar a fila mesmo. É que tem um brasileiro lá, né? É, né? Se for por essa lógica, daí então tem como realmente fazer isso. Se não tem Acho que eu uma lembro sequência. dessa briga já. Então, eu fiquei sabendo disso recentemente. É por isso que você pôs essa pergunta, né, Nelcione? Não, a pergunta já estava aí. Acho que foi ela que causou. E aí, vamos supor que no meio das trevas existem espíritos inteligentes, médicos, cientistas, tudo quanto é categoria. É logicamente que eles teriam condições de fazer uma programação. É logicamente que a programação que eles poderiam fazer, vamos dizer assim, entre aspas, né, seria permitido por Deus e pelos espíritos superiores. Eles seriam, de certa forma, supervisionados pela espiritualidade superior. Mas talvez pode haver essa questão, né? Não estou afirmando isso, certo? Mas é só uma pergunta, a gente está aprendendo, estudando, então a gente tem que pensar, será que tanto conhecimento que eles têm, né? Porque tem espírito muito inteligente lá, cientista, físico e tudo quanto é coisa lá. Então, eles têm condições de fazer isso, né? E se eles fazem, é logicamente com a permissão de Deus, com a permissão supervisionada por espíritos mais elevados, né? É apenas uma questão sendo colocada, né? Aí é lógico, de a gente aceitar e concordar vai uma distância muito grande porque a gente não tem esse conhecimento, na verdade, né? O que vocês acham? Eu, de novo, ninguém fala se existe a possibilidade dele fazerem isso com a permissão e com a supervisão de espíritos elevados, não existiria furar fila. Não, isso aí não acontece. Então tá, entendeu? Ninguém fura fila, lá não tem brasileiro, não. É como eu, numa escola, autorizar um aluno dar aula numa sala sendo supervisionada por alguém. É uma exceção, quer dizer... sabe, eu não gosto muito de acreditar nessas coisas, porque daí a questão de organização na minha cabeça, a questão de coisa começa a ir por terra para mim, entendeu? Dá a impressão né? Que nem esse AUE aqui, que aqui uma hora pode, outra hora não pode. Eu acho que eles não fazem, a não ser, é o que eu falo, por mais inteligente que eles sejam, essa questão de reencarnação é uma coisa boa, é para a nossa evolução, né? Eles podem ser inteligentes para a maldade, como a gente tem aqui, né? Tem um monte de gente inteligente, mas não usa por bem. Então, não sei, eu gostaria de não acreditar nisso, não, mas talvez precisa de mais estudo, mais a fundo. Então, eu concordo com você, Janete. Mas os espíritos trevosos...
Oi, Pode Denise. falar, Dani. Os espíritos trevosos podem interferir no reencarne? Por exemplo, dificultar uma gestação, impedir que a pessoa reencarne? Sinceramente, eu não sei responder. É um assunto que a ser estudado. Você sabe isso, Cadão? Eu nunca li nada a respeito. Eu também nunca li, mas a gente sabe de cara que pessoas grávidas sofreram muito, certo? Através de envolvimento espiritual, né? Mas No isso eu já ouvi falar que tem a ver com o espírito que você está carregando. Sim. E como mãe, eu acredito piamente nisso. Sim. É questão da gente pesquisar e estudar, né? Nesse caso aí, realmente, qualquer coisa que a gente vai falar aqui, a gente vai falar coisa que a gente não tem conhecimento, né? Então, é uma coisa para pesquisar, para estudar. Mas é interessante questionamento. Mas, viu, então, eu ia comentar isso, que desde criança a gente escuta falar que não se cai uma folha da árvore sem que Deus permita, né? Sim. Então, eu vejo assim, como o Radal colocou, existe, sei lá, nas trevas, sei lá, um espírito que praticou maldade, mas que de repente ele é um cara muito inteligente, é um cientista, e os espíritos do bem, Deus, pode utilizar esse conhecimento dele para que ele também melhore e para que ele contribua, mas não sem a permissão. Eu acho que se acontece alguma coisa nesse sentido, né, é porque houve permissão para ele agir, ou ele tem o aval para ele praticar um lado, para ele se melhorar, e não para ele colocar a maldade para evoluir, porque se a gente está aqui para evoluir, não poderia ser permitido que coloque que uma pessoa seja colocada aqui só para fazer o mal, por exemplo, né? Então é meio complicado, né? Exatamente. Mesmo porque nas trevas eles não querem liberar ninguém, eles seguram todo mundo. Pois é. Aí se encarnar, vai perder o espírito. É só para a gente estudar, pensar, né? Eu também concordo que tudo é feito com a permissão de Deus. Nada é feito de forma que vá prejudicar. Se houver esse processo realmente, mesmo que o espírito pense que esteja trabalhando para o mal, ele está fazendo um bem, né? Porque Deus permite que isso. Então, através desse espírito, está se fazendo um bem. Mas, como diz, não há nada na literatura, nada onde a gente buscar sobre essa situação. Então, a gente só está especulando aqui, certo? Então, a gente fica com a teoria de que realmente a programação de reencarnação são feitas por espíritos superiores. E não há fura-fila, porque o brasileiro lá, mesmo que ele queira furar a fila, não vai conseguir, certo? Não vai ter jeito, né? Então, vamos ver. Sim, é sempre precedida de uma programação. A união da alma e do corpo é planejada previamente. Voluntária, no caso do espírito evoluído, ele participa do projeto reencarnatório dele, então ele coopera e trabalha no planejamento. E o compulsório, que são os espíritos que têm a sua encarnação planejada pelos mais evoluídos, que escolhem as condições que eles vão reencarnar na Terra. E aí nem toma consciência. Eu não lembro qual é o livro. Acho que é A Vida Continua, que o Júlio reencarna sem saber ao certo. Na verdade, pelo que dá para entender, ele reencarna sem saber ao certo que ele tinha desencarnado. Certo? Isso acontece. Às vezes a pessoa desencarna, vive no mundo espiritual, não se dá conta que desencarnou, volta a reencarnar e para ele continua tudo a mesma coisa, não mudou nada, né? Ele não percebe.
Sim, que no caso, como a prova dele, a expiação dele era com o pai e vice-versa, e então a espiritualidade apresentou para ele a mãe, ele se simpatizou com a mãe antes de começar o processo, né, do reencarne. E o pai, na verdade, ele nem tomou conhecimento quem era. Como que funciona essa história de voluntário? A gente pode ir lá, sei lá, para lá no setor de planejamento lá, e escolher o que a gente quer, da forma que a gente quer. Quero vir totalmente um corpo físico bonito, encantador. Eu posso fazer tudo isso? Eu acho que não, Radal. Não, acho que não, porque uma vez o Eduardo falou que não podia. Você acha que um espírito evoluído vai fazer uma coisa dessa? Eu acho que quando você vai nesse departamento de projeto de reencarnar de novo, de nascer de novo, você tem todo o conhecimento do que você precisa. Então, eu acho que você vai solicitar ali aquilo que é possível para você cumprir para a sua evolução, porque você tem uma visão do todo, é diferente agora. Agora, encarnadas, a gente não tem a visão do todo, né? Porque a gente só lembra dessa vida, a gente não lembra das outras vidas, etc. Ali não, ali você tem você sabe os resgates, as coisas que você vai ter que buscar. Então, você não vai ir lá na fila e falar, eu quero nascer linda, maravilhosa, assim, quer perder tempo, né? Você não está nessa aí. Agora, se fosse aqui hoje, talvez a gente entrasse na fila para pedir isso. Mas lá, com essa visão do todo, eu acho meio difícil. Não ia nem entrar na fila, né? Tinha furar a fila. Tem no livro, eu não lembro o nome do livro, é do André Luiz, tem a história da moça, que ela foi chamada no setor de planejamento, aí mostraram, olha, você vai ser desse jeito, tal, né? Aí ela olhou assim, ela falou, eu poderia pedir um favor? Falou, pois não, né? Eu queria que vocês botassem um defeito na minha perna, para que eu mancasse ou alguma coisa parecida. Né? Mas por quê, né? É porque nas vidas passadas eu fui sempre uma pessoa bonita, atraía os lares, encantava as pessoas. E dessa vez eu quero ser uma pessoa que não chame tanto a atenção, né? Então eu quero algum defeito para que eu possa realmente trabalhar de uma forma mais tranquila. Não tem tanto assédio de pessoas me achando bonita, um corpo bonito, essas coisas parecidas. Então isso tem, né? Então a pessoa pode, eles põem o projeto lá, falam, você vai ter esse corpo, tal, olho azul, cabelo loiro, cabelo preto, corpo tal, e a pessoa pode escolher, né? Fala, não, eu quero que tenha alguma deficiência aí, né? Para me proteger de certas situações que eu possa ocorrer na Terra. Vocês concordam com isso? Concordo e acho sábio. Exatamente. Então, quando se inicia e se completa o processo encarnatório? Alguém sabe dizer? Ou pelo menos faz uma ideia? Se inicia desde o planejamento reencarnatório, né? Porque já no planejamento você já está fazendo todo o processo da reencarnação, né? Você já está fazendo ali, querendo ou não, um acordo ali entre espíritos, vamos dizer assim, né? Para vir em conjunto, cada um com as suas missões, mas ali em conjunto tudo mais. E finaliza, vixe, acho que nunca acaba, né? Porque a gente vê aí casos de outras e outras encarnações, né? Que permanecem por vários e vários e vários séculos, né? Então acho que é assim que não acaba o processo encarnatório, porque assim você pode desencarnar, mas você vai continuar com aquelas ligações. Na verdade a pergunta se refere mais à parte física mesmo da coisa. Então, eu concordo com você. Mas desencarne, então.
Acaba Hã? quando desencarna e Quando começa se quando inicia. planeja. É gradual, se inicia na concepção e se completa no nascimento. É a ligação, na verdade a pergunta talvez seja feita de forma inconveniente. Seria quando inicia a concepção e se completa no ato do nascimento da criança, que seria a ligação do espírito com o corpo. Essa união faz por meio do perispírito, e que é o envoltório fluídico que serve de ligação entre o espírito e a matéria. E esse processo é extremamente variado e complexo. O perispírito é reduzido, condensado. Nas literaturas que eu vi, tanto no livro do André Luiz quanto naquele Memórias de um Suicida, não existe uma explicação clara de como que é essa redução do perispírito. Inclusive, no Memórias de um Suicida tem um departamento que trabalha no planejamento do perispírito, aonde, se eu entendi direito, porque o livro é extenso, eu teria que ler de novo, mas só para vocês terem a informação e se alguém quiser estudar futuramente, eles têm como se fosse uma maquete do perispírito no desencarne, e aí eles vão projetar um novo perispírito que a pessoa vai reencarnar, como no caso dessa Memórias de um Suicida, é uma colônia de pessoas que tiraram a própria vida das diferentes formas, então a maioria vai vir com alguma deficiência física. E o projeto, digamos assim, desse perispírito é feito num determinado departamento que, na verdade, nem para ele é exatamente aberto. Então, ele fala por cima como que é. Para ele que eu falo é o Camilo Castelo Branco, que é o protagonista da história. Certo, gente? Até aí, tudo bem? Então, o perispírito torna-se um molde que age sobre o corpo em formação, justamente com os condicionantes hereditárias, a influência mental materna e a atuação dos benfeitores que colaboram com o processo reencarnatório. A modelagem fetal e o desenvolvimento do embrião obedecem às leis físicas. Pelas necessidades de expiação ou de provas, o corpo em formação poderá apresentar deficiências ou qualidades que se constituíram em oportunidade de redenção. Constituirão em oportunidade de redenção, deve ser isso. Qual é o estado da alma durante a gestação? Como fica essa alma quando ela está prestes a concluir o processo de reencarnação? Ela está totalmente lúcida? Durante a gestação ele está tendo aquele desligamento, né? Ele está tendo aquela questão do poder voltar, lembra? Ele tinha, era do... Como que era aquela historinha lá da reencarnação que a gente viu até ilustrado, que eu acho que foi com a Cecília? Qual que era o espírito que foi? Um bem famoso, uma historinha bem famosa que ele... Parecido com o Sigismundo, não é? Segismundo, isso aí, Segismundo. Por exemplo, lá no Segismundo a gente viu o quê? Que antes de ele reencarnar, já estava havendo uma adaptação dele na casa. Então ele estava consciente ainda, né? O estado da alma. Aí depois disso ele foi, durante a gestação da mãe, ele foi se modelando para poder reencarnar, né? Enquanto criança, o véu do esquecimento e tudo mais, né? Então, acho Era que a contração do perispírito, né, o Cauê? Isso, exatamente. Essa Janete é top. Era o quê, Janete? Eu não entendi. É nessa fase que o perispírito ia se contraindo tal para poder nascer, se modelando. Isso. O que eu vi, foi feito de uma forma cinematográfica, como que é o nome do filme? Deixe-me Viver.
E aí ele reduz e entra lá na barriguinha da mamãe para renascer. Eu acho que o estado da alma é, sei lá, meio que de esquecimento e ao mesmo tempo de adaptação. No período da concepção ao nascimento, o estado do encarnante assemelha-se ao indivíduo encarnado durante o sono. Os mais evoluídos gozam de maior liberdade, mas desde o momento da concepção, o espírito sente as consequências da sua nova condição. Uma espécie de torpor o envolve gradualmente, intensificando-se até o término da vida intrauterina. Acho que o desencarne também deve ser algo bem parecido também, quando o processo da alma para retornar ao mundo espiritual. Porque ao encarnar, o espírito não mais se lembra do passado. Isso vocês sabem. Porque se a gente lembrar do passado, como que a gente vai evoluir? Pessoa, eu sou, por exemplo, caio numa família que eu sei que eu matei aquela pessoa, ou que aquela pessoa me matou, ou que me fez um mal tremendo. Como é que a gente evolui daí? O sentimento de amor acaba não desenvolvendo. A gente não tem, é complicado, né? Eu acho. A gente tem a tendência a ficar preso no passado, né? Na raiva, Janete, na mágoa. No... a gente já esquecendo, já tem gente que a gente olha e já não gosta. Pois então... é. Decorre do fato que durante a gestação as faculdades do espírito vão se apagando uma ou outra, a memória desaparece, a consciência fica adormecida. Então, explicando do ponto de vista técnico. Aqui tem uma fotinho para a gente entender o que é a reencarnação do espírito no corpo. Então, essa é uma imagem para explicar. Aí, de uma forma bem pedagógica, digamos, a encarnação é a tentativa de fazer com que uma parte significativa de um elefante caiba numa caixa de fósforo. A caixa de fósforo é o corpo físico. Esse corpo incorpora partes do elefante. A maior parte fica de fora. O elefante é o espírito, com milhões de anos de experiências, vivências e memórias. A encarnação é, portanto, uma restrição na vida do espírito. Esta restrição acontece porque cada espírito encarna com objetivos evolutivos restritos. Jamais alguém conseguiria evoluir tudo de uma só vez. Cada encarnação temos objetivos prioritários a serem atingidos e outros objetivos deixamos para resolver no plano espiritual ou em outras encarnações. Por isso, o planejamento reencarnatório. Aí só vai vir o que cabe para aquela encarnação. E isso cai no nosso estudo, né, Janete, Dalva? Quando eles retornam pro mundo espiritual, é como se fosse uma sensação de libertação. A própria cartas da mãe do Chico. É bem isso. Exatamente. Vai tomando consciência, né? E sente toda a libertação do espírito, né? Por isso que eu falo, se a gente tem medo de desencarnar, de voltar de lá para cá deve ser mais complicado ainda. Depende, a gente vê no Eu tenho medo de ficar encarnado, né, Alcione? Isso sim. Que é cada coisa que a gente que afronta pra gente no dia seguinte, tenho medo de ficar encarnado, isso sim. E cada dia você dorme, parece que você tá de bem com a pessoa. No dia seguinte parece que já tá em guerra mundial com a pessoa, que a pessoa nem olha na sua cara, não sabe nem porquê, parece que tem que ser telepata, pelo amor de Jesus. Tem isso também. Agora eu trouxe porque quando eu fui fazer esses slides, desde o ano passado surgiu a dúvida. Encarnação ou reencarnação? Aí, para esquentar um pouquinho mais,
Embora eu acho que não acrescente muita coisa, é apenas para informação e para a gente pensar. Eu achei isso na internet. Qual a diferença entre encarnação e reencarnação? Foi publicado no site dessa Rádio Boa Nova. Então, apesar de parecerem conceitos simples, a diferença entre encarnação e reencarnação é uma dúvida frequente no meio espírita. Outra questão frequente é se a vida corpórea de Jesus foi uma encarnação ou uma reencarnação. Do latim encarnare, o verbo encarnar significa tornar-se carne, fazer-se humano. A encarnação é, portanto, a ação do espírito em tornar-se material numa vida terrena. Tá dando para entender, pessoal? Vocês estão escutando aí? Tá sim. A diferença entre encarnação e reencarnação pode ser observada na obra do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Na questão 132, que é aquela que a gente leu lá em cima, qual é o objetivo da encarnação, que Deus responde, que os Espíritos respondem, Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns, só expiação, para outros, missão, prova, tal. É a partir deste ponto que traçamos uma linha da diferença de encarnação e reencarnação. Preciso da ajuda de vocês para entender, porque eu confesso que eu não entendi isso. A primeira é quando a criação toma forma material e encarna pela primeira vez a fim de progredir. Até aí tudo bem. A segunda torna-se, portanto, o processo de aprendizado e evolução que os espíritos passam. Nos itens 166, da questão 166, encontramos que a perfeição dos espíritos é alcançada sofrendo a uma prova de uma nova existência, ou seja, a reencarnação. Com isso paira a questão, principalmente por cristãos não espíritas, se Jesus teria reencarnado e se isso era devido a uma possível imperfeição. A encarnação também pode ser de caráter excepcional, no qual entramos em uma qualidade de seu significado, a missão de encarnar. A questão 571 e 573 esclarecem que a importância das missões corresponde à capacidade e à elevação do espírito. Jesus era, portanto, um espírito perfeito que encarnou de forma missionária com o objetivo de instruir os seres humanos e auxiliar o progresso. Aí eu coloquei as questões aqui. 166, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar por depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência. Só os espíritos elevados desempenham missões? A importância das missões corresponde à capacidade e à elevação do espírito. Aí eles respondem, a estafeta, que é um office boy, digamos assim, que leva um telegrama ao seu destinatário, também desempenha uma perfeita missão, se bem que diversa da de um general. E em que consiste, 573, em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar a instituição, por meios diretos e materiais, ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Então, que dá para entender que aqueles que vêm como missão, eles não estão, não seria uma reencarnação, seria uma encarnação. Vocês concordam? Porque ele não precisa mais se encarnar para aprender nada, ele tá vindo para dar um empurrãozinho. Eu acho que faz sentido. Faz sentido, porque Jesus foi a primeira vez que ele veio. Deus decidiu mandar o filho dele para ajudar aqui a humanidade, que estava tudo bagunçado. Ele resolveu mandar um filho, foi a primeira vez dele. E mesmo se um dia ele voltar aqui, ele vai ser reencarnado? Não. Na minha opinião, não. Ele pode voltar aqui sim para conversar com a gente, mas não como reencarnado. Ele vai vir como ele mesmo, como Jesus, entendeu? Talvez, sei lá, tipo assim, usando
um envoltório diferente, mas Jesus não reencarnado. E nós que estamos nesse processo aí de aprendizado, nós sim estamos reencarnando, né? Entrando na carne novamente e novamente, a fim de aprender. Eu acho que faz sentido. Sim. Faz, olhando, por isso que é bom a gente colocar para discutir, porque a primeira vez que eu li, eu confesso que eu fiquei meio confusa, e agora a gente já deu uma clareada. A gente não Mas pode esquecer. Não é uma jogada de palavra aí, porque fazer uma outra pergunta. Se todo espírito ele inicia simples e ignorante, todos, sem exceção, Jesus também foi um deles, ou não? Foi. Então ele não veio pela primeira vez, né? Não, mas aí a questão é a seguinte, Janete. Evoluído. É a seguinte, Janete. Não, Jesus não entra nessa. Não, Jesus ele passa. Não, Jesus passou por toda a situação que nós estamos passando. Só que ele foi evoluindo, e ele chegou a um espírito puro, sem necessidade nenhuma de reencarnar mais novamente. Então ele não tem necessidade de reencarnar. Toda a situação que nós estamos passando, nós estamos vivenciando, Jesus também passou por isso. Ele foi criado igual a nós, simples e ignorante. Ele não foi criado perfeito, né? Senão aí Deus não seria justo. Cria um ser perfeito e o resto imperfeito, né? Então Jesus também foi da mesma situação. Só que na caminhada dele, como ele é o irmão mais antigo, ele já alcançou a situação de espírito puro, né? Não mais necessariamente de reencarnar. Então, como diz, quando ele veio para a Terra, ele encarnou para nos ajudar, para nos trazer a verdade, né? Ele não reencarnou, porque não tem mais essa necessidade. A necessidade de reencarnação é nossa, que nós estamos em constante evolução, em constante aprendizado. Enquanto a gente não se tornar um espírito puro, a gente vai continuar reencarnando. Aí, quando a gente atingir um ponto de pureza, que nem Jesus, a gente só vai encarnar se houver realmente uma necessidade da gente ajudar, como Jesus veio fazer. E como Jesus, outros também vieram também para fazer isso. Então, é isso que eu estou dizendo, é jogo de palavras. Não precisava colocar dessa forma, né? Quer dizer, quando você reenvia alguma coisa, você manda de novo. Sim. Né? É um jogo de palavras. Então, a gente podia só dividir assim, ó. Reencarna os espíritos que não estão evoluídos. A partir do momento que você já evoluiu, chegou à perfeição, você encarna. Mas poderia ser. Daí a gente entra naquela... Mata aquela primeira parte da aula que falou em reencarnação, de prova e de missão. Então, a missão já não era reencarnação, é encarnação. Matou aquela aula agora. Inclusive, Janete, eu entendo que a encarnação, essa palavra, ela só existe pelo fato de Deus ter enviado o filho dele para cá. Ele mandou o filho dele encarnar aqui. Só existe para ele, para ninguém mais. Nós somos reencarnação total. Mas, Dalva, né? Nós não somos filhos de Deus também? Sim. Somos irmãos de Jesus? Somos, eu acredito sim. Então, quer dizer, todo o processo é para todo mundo, né? Então, nós somos irmãos, mas nós não somos como ele, nós não somos perfeitos como ele. Ixi, sim. Então, mas, ô Dalvinha, ô Maria Dalva, beleza, concordo, né? Mas você concorda comigo também que um dia ele já foi igual a gente? Porque afinal Deus criou todos nós simples e ignorantes. Mérito de Jesus estava atingido antes do que nós. E outra, nós só conhecemos Jesus, porque nós estamos nesse momento na Terra. Mas e nos outros tipos de planeta que nós sabemos que existem? Né? E nos outros provas e expiações que acontecem simultaneamente ao nosso? Cada um deve ter o seu Jesus. E não é um só. É um só que a gente conhece. Tá, mas vamos ficar aqui nesse planeta aqui por enquanto. Nós nem estamos entendendo esse, nós vamos querer para outro. Então, assim. A gente não vai. Não, mas o que eu digo é tipo assim, pode ser que, por exemplo, numa encarnação outra nossa, que a gente ainda era mais grotesco, que a gente estava num mundo num primitivo, pode ser que a gente tivesse um outro Jesus. Pode ser que a gente tinha Moisés lá. E aí a gente veio para provas e expiações, aí tem Jesus. E aí depois a gente vai para um outro, né, para regeneração, e de repente tem um outro. E aí de repente vai para o outro e tem outro.
Mas Porque aqui, Cauê, nesse pra momento pra mim, aqui, na minha nessa concepção é assim, situação, sabe? Tipo, eu olho assim, tipo, pra mim não existe só Terra, entendeu? Na minha cabeça. Na minha cabeça eu olho, tipo, o que acontece na Terra, pra mim, não acontece igual. Por quê? Não são espíritos idênticos que estão em cada planeta. Mas assim, pra mim, cada planeta de prova de expiação tá num ritmo diferente, cada planeta de prova de expiação tem seu Jesus. Cada planeta primitivo tem que ter o seu Moisés para dar empurrãozinho. Cada planeta de regeneração vai ter que ter alguém dando um empurrãozinho também, entende? Por isso que eu não vejo, quando eu entendo a sua fala, tipo, Jesus, filho de Deus, tudo mais, né? Mas sabe, tipo, isso nunca entrou na minha cabeça, porque se ele é filho de Deus, então automaticamente nós não somos. não, Entende? Quando nós fala que, somos tipo, ele filhos é de filho Deus, único de mas nós Deus, somos igual a ele? Não, não somos ainda igual. não. Um dia nós seremos. Eu acho, Se Deus Cauê, quiser. eu acho que o que ela está querendo dizer é que ele não teria que vir para cumprir nenhuma expiação. Ele já tinha cumprido esse processo. Vamos supor que Sim. Ele já veio vamos com supor, uma não. Se ele é missão. igual a nós, ele passou por tudo isso. Mas como ele já Isso. estava evoluído, nesse caso ele encarnou, porque ele não teria Isso, que fazer. Neucione, é isso que eu quis dizer. Mas não só ele, né? Mas eu entendo quando você fala do todo. Sim, não, mas está colocando ele como exemplo, né? Tanto que na pergunta ali fala, deixa eu ver se eu consigo voltar, fala sobre a missão de uma forma geral, a qualquer um que tenha vindo para uma missão. O Chico falou que veio em missão, né? Mas o Chico ainda tem que reencarnar novamente, porque ele não é espírito puro. Ele veio para uma missão, mas ele vai ter que reencarnar outras vezes, né? Tanto ele como outros espíritos aí. Ele não está no patamar ainda de Jesus, ainda como muita gente coloca, né? E no caso até de Jesus, creio que teve um planejamento também, porque eu não assisti, era muito longa, mas tem uma palestra de uma espírita, eu acho que é Marlene de Nóbrega, que ela fala sobre digamos assim, sobre esse planejamento para Jesus encarnar na Terra, porque ele era muito evoluído, como fazendo daquela comparação lá do elefante na caixinha de fósforo, Jesus era muito maior do que em espírito, do que o corpo que ele teria que reencarnar aqui, então teve que ser preparado muito antes. Ele não era um só elefante, ele era uma manada inteira. Uma manada inteira. Olha o tamanho da grandeza desse espírito. Olha o tamanho da grandeza e da pureza desse espírito. Dele ter que diminuir toda aquela evolução dele, encarnar como missão para servir de exemplo até hoje, 2020 anos que Jesus passou na Terra. Então, olha o tamanho do ser. Entender os ensinamentos dele, né? Não. Pois é, olha o tamanho do ser, né? Volta um pouquinho essa... É que para nós, 2020 anos parece muito, mas para eles é nada. Mas para nós é muito, para a nossa evolução, pensa um pouco que 2020 anos e a gente ainda está engatinhando, né? E ele já era um ser. Estamos começando. Detalhe, né? Que só Deus sabe quantos anos cada um de nós temos aqui, né? Pois é. Assim, de história que eu falo, né? Diga, Janete. Não, a gente chega no quarto ano, né? E eu acho assim, o número de dúvidas e como é que eu vou explicar, né? De busca, aumenta. De indagações, aumenta muito, tá? Porque olha que se faz a sua evolução, a nossa. Em quem consiste, volta. Peraí, que meu gato pisou, não. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados, né? Então, vamos falar que é o que eu estou falando, essa discussão nossa, ela mata o começo da aula. Ela é contraditória com o começo da aula, tá? Então, assim, por isso que eu falo que às vezes é jogo de palavras, às vezes a pessoa, é que nem na Bíblia, tem coisas na Bíblia, foi escrita pelo homem, às vezes o homem acaba escrevendo determinadas coisas que a gente tem que, por isso que eu falo que a gente tem que analisar bem,
Porque o homem, ele pode escrever de acordo com aquele... É por isso que eu coloquei aqui. É uma Justamente psicografia. Você, para quando pensar psicografia, mesmo. quem escreve mensagem aí, sabe que tem a mensagem do Espírito, mas tem muito dele também, né? Tem aquilo que ele, de forma ele está entendendo. Então, nem sempre ele retrata a realidade. Por isso que eu estou dizendo que isso é jogo de palavras. Não importa se é encarnação, se é reencarnação. Eu acho que o que a gente tem que ficar em mente é assim, uns vêm para progredir, outros vêm para ajudar. Aqueles que vêm para ajudar já estão no estágio evoluído. Agora, se nós vamos falar que ele encarnou, se ele reencarnou, isso é um detalhe que não ajuda em nada. Porque Questão de palavra. Exatamente, mas eu falei isso. Não sei se acrescenta muito, mas aqui é um questionamento que às vezes a gente pode se deparar com ele, entendeu? Por isso que é bom refletir. Mas então, isso mesmo. Dá licença. O Cauê... Olha, eu estava lembrando aqui, Madre Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis, quantos tiveram aí, né, que abriram mão de tudo e tiveram exemplos grandes, né? Certo? Jesus foi, lógico, Jesus foi um deles, mas não só ele, é um espírito elevadíssimo, né? Mas que ele já veio milhares de vezes aqui, eu não tenho dúvida nenhuma. O que eu falo, né? Não tem necessidade de reencarnar de novo, né? Então, a gente só tem que escolher se a gente vai dizer, você reencarnou ou encarnou? Quem fala encarnou é porque ele veio com missão. Quem fala reencarnou, ele veio para se evoluir. É uma questão, assim, só de jogo de palavras. Também acho que é mais ou menos isso mesmo. Eu acho que é bem pelo que o Cauê colocou, né? A gente vai ter que pensar um pouco maior, né? Sair um pouco daqui do planeta. Pensar em universo, né? Uma dimensão maior, né? Quer dizer, a gente não está só aqui, existe um outro projeto, um outro plano lá para frente, né? E um mundo de Cristos, né? Isso aí. Muito bem. Então, para finalizar, a questão 133, mesmo essa resposta, mesmo os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem, foram criados simples e ignorantes. Então, partimos sempre todos do mesmo princípio. Agora, você imagine, Dalva, o projeto encarnatório de Jesus. Ele é encarnatório, né? Não falei nem reencarnatório, viu que eu falei direito. Teve um projeto ali, né? Você imagine ele aceitando tudo aquilo, né? Sim. Se pondo a cumprir tudo aquilo que ele já sabia. Imagine que projeto foi esse. Uhum. Ele aceitou e ele cumpriu. Olha que legal. Sim. Tudo aquilo, né? Você fala, não, eu topo. Olha, eu estou imaginando. Você topa? Você vai ser... Não, eu topo. Nossa, vou ajudar esse povo. Você topa? Sim. Vai lá. Vou. Ô, Janete, na hora que chegar aqui... Eita. Olha, e falo mais, gente. Olha, eu acho que se ele voltasse hoje de novo, se bobear, eu acho que muita coisa se repetiria. Tenho certeza disso. Felizmente. Só um momento, gente nem percebeu. Só um momento. Danete, só um minuto. Oi? O projeto é do próprio Jesus. Ele que criou esse orbe, ele que foi responsável por nós, por nosso sistema solar. O projeto encarnatório, desculpa, é todo dele. Ele comanda essa parte, entendeu? Então, não foi mandado. Uma vez ele foi mandado, pode ser. Todo mundo cresce, aprende, é instruído, assim como Deus instrui a todos, né? Mas nessa parte, provavelmente ele projetou, ele determinou e ele veio por amor a nós. Não, mas você vê, é difícil, hein? É muito. E ele falou, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Então, significa que todos nós estamos em processo de evolução. Leva tempo? Muito tempo. Bilhões e bilhões de anos. Não é de uma coisa de milhões, é bilhões de anos. Gente. Com certeza. Só um momento. Ô, Glaucio, você que é a biblioteca ambulante aí, tem alguma coisa a falar?
Olha, de Cristo existe uma esfera crística e Jesus é um dos inúmeros Cristos. Chico chegou a dizer que tem Cristos muito maiores que Jesus, que cuidam de galáxias inteiras. Diz que eles se reúnem no céu, no Sol. Então, no Sol. E outra coisa, Jesus é o nosso governador, né? Mas existem Jesus que cuidam de galáxias. Cristo, né? Não Jesus, né? Cristos, é. Cristos, isso. Jesus é o nome que ele teve aqui enquanto encarnado, mas ele é um Cristo. E ele também está evoluindo. Diz que as missões não são só para nós. Todo espírito tem suas missões porque são desafios que nós teremos constantemente. Mesmo para os espíritos puros, há missões. A gente não vai aposentar, Glaucio? A gente não vai aposentar? Nunca. A evolução é constante. Você já está cansada, Janete? Eu também estou. Não, que nada. É só para relaxar um pouquinho. Janete, aproveita a prova de expiações, que prova de expiações a gente tem aposentadoria, viu? Não, mas você viu, Cauê? Não é verdade? Quanto mais a gente entra em Ô, Gláucia, Oi. Que livro que fala sobre isso? Olha, um livro muito interessante que fala quando Jesus reuniu em torno da orbe, foi quando foi criada a Terra e depois, antes dele reencarnar, e toda a complexidade de formação dos povos que habitaram a Terra é A Caminho da Luz de Emmanuel. Mas tem um outro que é de Jesus, que eu não me lembro o nome agora, mas eu posso mandar para vocês no grupo. Por favor, manda sim. Por favor. Obrigada, e tem muitas entrevistas do Chico que falam sobre isso. Ô, Gláucia. Tem uma até que ele fala que são os que ajudam Jesus, tipo ministros. Aí fala que tem Buda, que tem vários que são os ministros de Jesus. Isso está em revistas de entrevistas do Chico. Ô, Gláucia, esse livro, eu escutei ele em áudio inteirinho. Ele fala inteirinho sobre a formação da galáxia, da formação da Terra. Ele fala até sobre porquê do escorpião. É assim, eu escutei esse livro todinho em áudio. Ele tem em áudio. Quem não leu, pode ler, que é muito bom. Qual? A Caminho da Luz? O Caminho da Luz. Isso. Mas é bom ir anotando, porque é muita informação. Sim, aí você vai entender porque os egípcios foram o máximo que influenciou a cultura. Vai explicar tudo isso. Ele fala de todos os povos, né, Gláucia? É a formação. Isso, ele fala da formação, ele fala da formação desde o princípio. E inclusive muito aqueles que não puderam permanecer, né, Gláucia? Exatamente. Não, muitos puderam voltar. Puderam aí voltar. Aí depois que eles cumpriram todo aprimoramento, eles voltaram. Por isso que existe Adão e Eva também expulsos do paraíso. Foi o paraíso daquela orbe que eles foram. Ele fala sobre Adão e Eva. É muito bom mesmo. Ô, galera, mas beleza, difícil. Mas aí, ó, a galera que gosta de ler, tô aceitando resumo, tá? Quem quiser ler, fazer um resumo aí, eu vou ler todos os resumos com todo prazer, mas porque te falar que eu não tô nessa evolução toda aí que vocês estão, não, filho. Cai fora, filho. Imagina, escuta o áudio. Escuta o áudio, eu nem li o livro. Fora. Só vocês falarem isso aí, eu ia dormir na terceira linha do Eu livro vou caminhando, viu, Cauê? Tem dia que eu saio caminhar e eu vou escutando o áudio de um livro, de outro, lógico que várias caminhadas, só que é bem complexo. Eu acho aí, que ó, teria que... Se você falasse para mim que você ouve o livro comendo, de repente eu animaria. Vaca. Entendeu? Aí você falar para mim que você ouve o livro andando, aí você quer me desmotivar. Aí você já queria Isso porque eu não caminho quase, Cauê. Eu já escutei esse livro inteirinho, As Cartas da Mãe de Chico.
Nossa, vários vídeos e áudios porque eu gosto de ir caminhando e vou ouvindo, e a gente vai absorvendo algumas coisas, né? E quando você pega o livro, é igual agora a gente está destrinchando, né, o livro de Kardec, né, O Céu e o Inferno. Eu estou tendo uma outra visão, assim, muito interessante. E é um livro que é para ler 10 vezes. É igual esse, do Emmanuel. Nossa, é muito complicado. E ele vai falando da formação da Terra e de todos os povos. É muito, muito legal, muito interessante. Então, eu vou até procurar o áudio, qualquer coisa eu compartilho com vocês. Mas é no YouTube, tem esses áudios, viu? De livros. Muito bem. Vamos lá, Beleza. professor Anocione. Não, acabou. É o Evangelho a Cris que vai fazer? Hoje ela é Maria Cris, né? Para não ficar Para não fugir. A Marisa não tá aí? Marisa não deu ver. tempo, Não, né? não Marisa tá. do Evangelho não, tá das vibrações. Então vamos lá. Foi meio corrido. Resumo é. aqui, mas vamos lá. Então, é o capítulo 24. Ô, Cris, só um minutinho. Pessoal, eu vou ativar o microfone de todo mundo que tá aberto, porque tá dando uma interferência aqui para mim, pelo menos, tá bom? Desculpa, Cris. Pode continuar. Capítulo 24, os itens de 13 a 16. A coragem e a fé. Então, para começar a falar da coragem e a fé, eu peguei os dizeres da Joana de Ângeles, que ela fala: a coragem é a consequência natural e legítima da fé. Então, ter coragem para demonstrar sua fé perante todos é algo que elevará nossas encarnações de maneira que estaremos cada vez mais perto da perfeição espiritual. Então, aí seria a elevação moral, né? O Espiritismo nos ensina que devemos ser corajosos para falar sobre Deus em todo e qualquer lugar. Então, a gente ouve muitas pessoas falando que tem medo de falar sobre Espiritismo, sobre Deus. Só que aqui, nesse item, fala que não, que nós temos que ser corajosos de falar sobre Deus. Assim, proclamar seu nome bendito nos trará glórias na terra e no mundo além túmulo. A Bíblia nos traz um lindo exemplo de coragem e de fé. Então, eu peguei aqui a historinha do Davi e Golias, que todas conhecem, todos nós conhecemos, né? Então, os filisteus estavam em luta contra Israel. Nessa história, um personagem é o herói desta narrativa, o Davi, filho de Jessé de Israel, cidade governada pelo rei Saul. Ele era o mais novo dos 3 irmãos que estavam no exército de Saul. Um certo dia, Jessé diz para Davi: leve cereais e pães para seus irmãos. Veja como eles estão passando. No caminho, o garoto avistou Golias, um filisteu que desafiava quem tivesse coragem de lutar sozinho com ele. Prepotente, Golias gritava: escolha um homem para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, seremos seus escravos. Se eu vencer e o matar, vocês serão nossos escravos. Desafio vocês a escolherem alguém para lutar comigo. Então Davi questionou os soldados: o que ganhará o homem que matar este filisteu e livrar Israel da vergonha? E eles responderam: Saul dará ao homem muitas riquezas, disse um soldado, e a sua filha em casamento. Embora vendo que aquele homem de quase 3 metros de altura, Davi não recuou e foi para a luta contra Golias. Ele tinha apenas pedras no bolso, mas Golias tinha espada e escudo.
Olhemos as palavras de coragem e fé que Davi proclamou diante do perigo. E aí Davi fala para o Golias: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos e o Senhor o entregará nas minhas mãos. E eu o matarei e cortarei sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteus às aves dos céus e os animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória. Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Portanto, sabemos que Davi abateu Golias com apenas uma simples pedra, que acertou a testa do filisteu e o matou na hora. Assim, a fé inabalável de Davi deu coragem necessária a enfrentar aquele grande desafio. Então, Golias aí foi o grande desafio, né? E no Espiritismo, não recuar jamais. Encontramos no Evangelho as seguintes palavras: quem quer que se confesse e me reconheça diante dos homens, eu o reconhecerei e o confessarei também diante de meu Pai que está nos céus. E quem quer que negue a mim diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Isso está em Mateus 32, 33. O Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina que ter coragem de enfrentar os desafios desse mundo de peito aberto para não recuar diante dos perigos. No dia a dia, podemos aplicar esse ensinamento nas situações em que podemos sustentar o bem e enfrentar as consequências com coragem da fé. Então, fugir do resultado das nossas ações pode ser a covardia tão grande quanto a de fugir no momento de combate. Que foi o que o Davi não fez, né? Ele não fugiu. Aliás, ter fé significa sustentar os nossos bons conceitos e dizê-los ao mundo. Esta é a fé corajosa, potente, é a fé robusta, que fala Joana de Ângeles, fruto da razão e do conhecimento. Então, uma fé que é guardada para si mesmo é puro egoísmo. Se nós temos a fé e nós acreditamos num Deus justo e bom, nós temos que passar isso adiante, passar isso ao mundo. Seria, para você guardar isso, que é o puro egoísmo, o mal da humanidade. Devemos colocar a verdade acima dos nossos próprios interesses materiais. O Espiritismo nada mais é que a aplicação da sabedoria do Evangelho na vida. Com as palavras do Cristo semeadas, colheremos na vida espiritual os frutos da nossa coragem ou mesmo da nossa fraqueza. Que assim seja. Márcia, te passo a palavra, conduz aí. A vibração? Sei, alguém quer fazer algum comentário? É melhor depois sobre o Evangelho da Cris. Segue com a vibração? Então vamos acalmando a nossa mente, o nosso coração, para que possamos estar ligados ainda mais com os nossos mentores, os nossos protetores, a equipe espiritual da nossa casa, da fraternidade, para que nesse momento a pessoa escalada para a vibração esteja envolvida em muita luz, em muita serenidade, em muitos sentimentos nas suas palavras, para que nós possamos acompanhá-la nesse momento.
Quem vai fazer a vibração? Desculpa, eu estava fazendo com ele fechado. Vamos elevar nossos pensamentos em vibração de amor e de reconforto, em benefício de todos que sofrem. Vibremos pela paz mundial, pelas trevas, umbral e crosta, pelos espíritos missionários, pelos doentes do corpo e da alma, pelos idosos e crianças, pelos suicidas, pelos políticos, por todos que propagam o Evangelho, por todos os lares, por aquele caso difícil que conhecemos e, por fim, por nós mesmos. Que assim seja. E envolvidos que estamos pela luz de Jesus e em sintonia com o nosso guia espiritual, elevemos os nossos pensamentos a Deus, tendo a certeza de que Ele irá nos conduzir e atender às nossas necessidades. Pedimos que a espiritualidade nesse instante possa ministrar um passe coletivo. E que assim seja. Gratidão. Que assim seja. Prece final. Passo a palavra. Desculpa que eu também estava fechada. E assim chegamos ao fim de mais uma aula. Agradecemos a Deus, nosso Pai, pela paz que tivemos. E lhe pedimos humildemente para que o Senhor, nosso Pai, que está nos céus, esteja na nossa frente para nos mostrar o caminho certo. Atrás de nós para reforçar nossas costas para todos os desafios das nossas vidas. Que o Senhor esteja acima de nós para nos proteger dos perigos e sofrimentos. Que o Senhor esteja em nós como chama ardente, com sua luz, iluminando nossas vidas e nos aquecendo. Que o Senhor nos cerque de todos os lados e nos segure com suas mãos. E que Deus nos dê sua paz como presente. Amém. Que assim seja. Amém, assim seja. Sim seja. Alguém gostaria de comentar alguma coisa do Evangelho da Cris, feito VaptVupt? Eu gostei, achei bem legal essa coisa da fé não egoísta. Uma forma de a gente exercitar essa fé é colocar a nossa fé nos outros também, como Jesus fez com a gente. Jesus faz, aliás, né? Então. Achei bom também, viu? Tô achando que a Cristina já tinha combinado com a Marisa antes, viu? Fazer esse evangelho aí. Sim. Tô achando que elas estavam ali, ó. Deixa pra avisar um dia antes, né? Pra ficar mais tranquilinha, né? Tal. Não foi, não. A Marisa pegou no susto. Mas valeu a pena. Gostei bastante, viu, Cris? Bem legal. Bom evangelho, gostei muito. Parabéns, Cris. Muito bom. Então. Entra na fila, Cris. Na fila do expositor. Mas eu achei que hoje Se ele tivesse aqui, diria tem vaga. Eu não sei vocês, mas eu achei hoje que os componentes, né? Aí que fizeram prece inicial, leitura do Seara, foi tudo muito fluido, assim, eu achei. As síncopas, né? Parecia tipo elas pareciam super em sintonia, assim, porque começou ali com a Margarete expondo ali o Seara pra gente, depois foi pra Maria Dalva,
Aí depois foi para Cris. Maria Depois, Cris. Maria Cris, Cris. verdade, hoje é Maria Cris. Depois foi para Marisa e finalizou com a Marli. Achei que foi É assim, o sei lá. M. Para mim Maria foi Cristina. muito fluido a sintonia delas. Não sei, achei muito bom. Parabéns aí a todas. E eu preciso agradecer a de aula da novo a Melciane. Margarete de me enviar o passe de novo, coitada. Obrigada, Ah, viu, Mar? a Neo nem precisa falar nada, que ela traz esses slides assim, tudo coloridinho, que a gente fica tudo olhando, né? Toda hora lá com os bonequinhos dela, que fica perguntando pra gente É, queimar a cuca, daí a gente fica debatendo Ô, aqui. Margarete, Wood, Oi. depois você coloca no grupo a leitura que você fez, que para mim Tá. me tocou bastante, aquela leitura inicial. Tá. Ponho sim, ponho sim. É a Seara, capítulo 75, né? É o 75 da Seara dos Médiuns. É, mas que tem o comentário dela, mas isso vai pro YouTube também, depois, que foi muito bacana. Ah, tá bom, então. Pessoal, tá. posso encerrar a gravação de hoje? Pode. Por favor. Bom, a semana que vem